Bem-vindas a mais um episódio Mulheres UOL. Eu sou a Juliana Cláudia, emissária da Mulheres UOL, e hoje eu serei sua host. Meu papel aqui é anfitriar e conduzir histórias. Estou aqui hoje com a Daiane Belchor e nós falaremos sobre transformando meninos em homens. Exatamente. Estamos diretamente do Encontro Nacional Feminino Moderno. A Daiane Belchor, ela é fisioterapeuta, consteladora, mentora, empresária no ramo de perfumes. Isso mesmo. Daiane, me conta um pouquinho sobre a sua história. Bom, vou resumir, gente, que a história é longa. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Mais um sonho sendo realizado. Sempre quis gravar um podcast, estou amando isso. Bom, eu vou resumir. Eu sou a Daiane Belchor, sou filha da Helena e do Sr. Jairo. E os meus cuidadores são a Floricena e o Sr. Genésio. Eu fui adotada aos 13 dias de vida pela meu pai e minha mãe, né, o Genésio e a Floricena. E a minha história vem, eu só descobri a real profundidade de quem era a Daiane a partir dos 30 anos de idade, né? E pelo fato de ter sido adotada, me gerou-se sentimentos de muita rejeição, sentimentos de abandono. E eu fui descobrir há pouco tempo que a minha questão de ser a perfeita, querer ser a perfeita demais, vem porque a minha mãe é muda e surda. E a minha família, a minha tia que poderia ficar comigo, falou que ia me adotar, minha mãe não tinha condições nenhuma de ficar comigo, me rejeitou pelo fato da minha mãe ser muda e surda, ser algo genético da família. Ela falou, não, ela vai ser igual a mãe dela, ela vai ser boba igual a mãe dela. E eu cresci com esse sentimento. Aí eu busquei, por que me tornei consteladora? Por que fui dar mentorias? Pela minha história. E nós só podemos ajudar alguém, servir alguém mediante as nossas histórias. Não tem como eu falar para você de cura da criança interior se eu não passei por isso. Não tem como eu falar para você sobre adoção, como é se curar, como é se aceitar se eu não tiver passado por isso. E hoje eu entendo que a minha história vem para beneficiar outras pessoas. Então eu cresci, né, numa família adotiva. Casei muito nova, sempre cantei na igreja, eu buscava muito a religião, eu buscava muito Deus para curar as minhas questões emocionais, os meus sentimentos de abandono, de rejeição. Quando eu casei, por eu casar nova e querer sair do meu âmbito ali, da família adotiva, porque eu me sentia um peixinho fora do aquário, eu estava fora mesmo, totalmente. Eu casei muito nova, meu marido muito novo, e a gente ficou 2 anos e meio casado e ele veio a suicidar. Ele pastor, ele suicidou. E a partir daquele momento que aconteceu, passou-se 1 ano da morte dele, eu entrei em depressão total, depressão, bipolaridade e tentativas de suicídio. Nisso eu estava na faculdade de fisioterapia, mas eu consegui reerguer. Tipo assim, eu fiquei 2 anos em tratamento com medicamento até que eu me levantei. Aí, nesse período, quando eu descobri que eu estava com depressão, eu estava num relacionamento. E esse relacionamento... Assim, vamos sair da postura de vítimas, né? Que as mulheres querem se sentir vítima dos relacionamentos Sim. tóxicos, né? Nós. Vamos sair da postura de vítima. Toda pessoa que passa pela nossa vida é para nos ensinar algo. E se não fosse por esse relacionamento, que hoje... Ele é o pai do meu filho, que não ficou na vida, o Lorenzo. Se não fosse por esse relacionamento, eu não teria conhecido o que eu conheço hoje. Porque eu fui morar, eu sou de Catalão, em Goiás, né, no interior de Goiás. Em 2017, ele foi o meu relacionamento, o meu namorado. Lá em 2015, quando eu descobri que eu estava com depressão. E a gente terminou porque eu era extremamente problemática, depressiva, ele não aguentou. A gente terminou. Ficamos 3 anos e meio afastados, até que voltamos a ficar... ele morava em Goiânia, na capital de Goiás, e eu peguei e mudei pra lá por querer um relacionamento. E ele foi um instrumento, eu falo, de conhecimento, porque nesse momento eu estava bem. Quando eu voltei a me relacionar com ele, eu tinha libertado dos antidepressivos, eu não estava tomando mais remédio de bipolaridade, estava tudo bem. Aí a gente voltou a se relacionar, só que ele nunca me fez a namorada dele de novo. Eu era a namorada dele. Ele era meu namorado e eu não era a namorada dele.
Então tinha outras mulheres, ele era um homem muito livre, ele sempre deixou claro. E ele, ao mesmo tempo, ele me ajudava, mas ele sempre me apoiava. Mas ele me despertava as minhas dores, os meus traumas, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, baixa autoestima. Eu era uma mulher, gente, que se eu chegasse perto numa roda de mulheres, eu ia me sentir a mais feia. Ninguém gosta de mim. Aí eu me auto-excluía. No que eu auto-excluía, eu também excluía os outros. Antes que você me rejeite, eu vou te rejeitar. Essa era a Daiane. E você falou pra mim, Dai, nos bastidores, que foi desse relacionamento que surgiu a constelação, né? Exatamente. Eu sou muito grata a esse relacionamento. Conta como surgiu, como que... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Para com esse negócio de vítima. Para. Se você tá atraindo algum tipo de homem, é porque você precisa se curar naquilo lá. Você tá vibrando, atraindo essas pessoas pra que algo em você seja curado. Observe isso. Amizades, relacionamentos. Olha, a trabalho. Tem muito isso também no trabalho. E amizades também tem demais. Não é só em relacionamentos. Então, quando eu lembro direitinho que eu estava no fundo do poço e eu já tinha tentado suicidar várias vezes. Né, hoje eu entendo como consteladora o porquê do tentativa de suicídio. Eu estava olhando para a morte. Né? Morte porque meu marido morreu, morte porque eu tinha perdido filhos que não tinham ficado na vida e eu queria caminhar. Tem até no meu Instagram, tem um vídeo que eu falo sobre abortos. Uma mulher, quando ela aborta, tem um aborto ou espontâneo ou provocado, ela olha para a morte e 50% dela está na morte. Interessante. É muito interessante. Então, eu estava no fundo do poço. Aí eu olhei para ele, a mãe de uma amiga me chamou para ir uma vez numa imersão de coach, eu não quis. Aí ela me chamou de novo. Todo mundo tem a hora certa de evoluir. Não adianta você querer forçar alguém aí em algo de cura, como esse evento que a gente está aqui, sendo que não é o momento dela. Tem que querer, né? Tem que querer e tem que ter um momento. Aí, quando surgiu o segundo que ela me convidou, eu falei, eu vou, porque eu não aguentava mais sofrer. Ou era voltar para os antidepressivos, ou me internar na clínica psiquiátrica. Porque, gente, e outra coisa, e a baixa autoestima? Eu lembro direitinho que eu me sentia tão feia, que eu fiz uma lipo e troquei minha prótese para ver se eu ficava melhor. Com um mês eu tava no hospital porque eu tinha tomado um monte de veneno de rato pra me matar, pra morrer. Você entendeu? Não é do externo. Não é externo que vai fazer sua autoestima melhorar. É o interno, é uma busca muito mais profunda, é uma cura muito mais profunda. E aí, eu lembro que eu fui, aí eu tentei suicidar de novo, e ele tinha pena de mim, e ele também não me deixava. E ele estava em outro relacionamento que eu não sabia. Eu olhei, eu dobrei o joelho, joelhei no chão, assim, ele estava sentado no sofá do meu apartamento. Eu olhei nos olhos dele chorando e falei assim, eu vou numa imersão de 3 dias. É a última coisa que eu faço, porque eu já fui em tudo quanto é coisa, pra ver se tira essa dor da minha alma. E se não for, eu vou me internar ou vou voltar com os antidepressivos. E a imersão já era de constelação ou era de coach? Não, era de coach. De coach. E eu mergulhei. 3 dias de transformação. 3 dias de olhar nesse momento. Isso foi em 2019, final de junho de 2019. Eu paguei um Master Coach de 1 ano. Aí no coach eu descobri a constelação. E lá eu comecei. Veio a pandemia, que eu amei a pandemia. Porque a pandemia... Gente, mesmo ter ficado sem trabalho, que eu sou autônoma, fisioterapeuta, fiquei sem trabalho, eu sou fisioterapeuta, eu era na área da estética. Ainda estou atendendo. Eu amei, porque eu fui estudar. Eu fui curar, eu fui aprender a ficar sozinha. No meu apartamento. No silêncio, se entender, né? Se escutar. Exatamente. Aí eu conheci uma consteladora, que foi minha professora de constelação, em Goiânia. E ela estava precisando de alguém no comercial para vender o curso de constelação. E me indicaram, falaram, olha, a Daiane é ótima. Eu falei, nossa, eu sou boa para vender. Nem eu sabia que eu era boa para vender. Fui vender formações em constelação familiar e eu queria fazer o curso. Então, eu fiz constelação, trabalhei 1 ano e 6 meses nessa empresa. Fiz constelação e mergulhei. Sabe aquele mergulho que você mergulha? Aí voltou às aulas presencial dos cursos e a gente tinha curso toda semana, porque tinha um monte de turma atrasada.
era a semana inteira e final de semana todo imergida em constelação e renascimento. Eu fiz a formação de renascimento também. Trabalha trauma de gestação. Isso me curou, me despertou e foi me curando. Eu fui crescendo, eu fui me conhecendo, eu fui me curando. E aí até eu conheci a Ana, que veio nesse momento que eu tô aqui, e um momento de transição. Por isso que veio os homens, né? Fazendo homens, de meninos a homens. Então, eu tô aqui cheia de perguntas, super curiosa para poder entender um pouquinho mais, né? Que no seu Instagram diz ali que então você está trabalhando com terapia familiar. Sim, né? Com foco nos homens, e isso me chamou muito a atenção. Então, eu gostaria de saber como é que funciona a mentoria para homens. Vamos lá. Gente, homens me procuraram, eu já constelei vários homens para falar de relacionamento. Que o casamento não estava bom e tal, e foi buscar ajuda. Isso é muito raro de se ver. É muito difícil um homem procurar ajuda. E me falaram, olha que as pessoas, né, põem regras, você pode isso, você não pode aquilo. E eu queria ser mentora de mulheres. Não, eu quero ser de mulheres. Só que eu percebi que o meu público é homem. Eu percebi. Os homens perguntam nas minhas caixinhas de pergunta. Os homens querem saber. Os homens se abrem, conversam. E as pessoas falam, Daiane, você não serve para ser consteladora, porque você é bonita, não sei o quê, você não pode fazer isso, você não pode fazer... Gente, os próprios homens, eu coloco pergunta, né, o que eles querem, eles perguntam. Eles interagem. E raramente é uma mulher, que faz pergunta, é muito raro. Elas me seguem, gostam, às vezes mandam vídeo, hoje você fez a diferença, você postou um vídeo, fez a diferença, mas é muito raro, os homens falam muito mais. E eu tenho essa conexão, e foi um próprio seguidor meu que falou isso pra mim. Né? Eu sei. E aí eu comecei nessa busca. E eu lancei o meu primeiro e-book. E foi uma sugestão de um seguidor. Gente, não foi eu. Eu falei assim, quando veio, eu falei, caramba, mas será que eu posso falar pra homens? Né? Eu até estava te contando, né? Sim, nos bastidores, né? E aí eu até ia te perguntar como eles costumam, né, vir, mas então é pelas redes sociais? Vem pelas redes, aí tem amigos também, né? Indicações. O que eu constelo presencial são pessoas que já me conhecem, né? Que me procuram para constelar. Vê o Instagram também lá em Goiânia. Mas eu tenho muitos seguidores de fora de Goiânia. Então, eles perguntam, eu constelo online, falo online, dou essa mentoria individual online. Mas eu nunca tinha pensado no e-book. Nunca tinha pensado. Eu atendia homens por atender, né? Porque eu sou consteladora, vou atender. Mas um e-book, mentorar, que é o que a Ana faz, o Ítalo Ventura faz, o que o Cardoso faz, né? Nunca tinha pensado isso. Veio. E então, como é algo espontâneo, não é você faz o trilho para ele ser mentorado. É algo que realmente flui. Ele vai para a constelação e flui. Ele aceita. Isso mesmo. Era constelador, terapia. Só que aí veio essa questão de mentorar. Agora. Pouco tempo. O e-book, através de um seguidor. Daiane, por que você não monta mentoria para homens falando assim, assado? Começa com o e-book. Uau! Eu posso falar para homens. Se o Cardoso fala para mulheres e o Ítalo fala para mulheres, eu sou a mulher que fala para os homens. Sim. Só que esse e-book, eu entro muito no autoconhecimento. Né? Eu fiz uma pesquisa ali, porque eles me perguntaram o que as mulheres independentes... Olha a pergunta deles, gente. A pergunta é assim. O que uma mulher independente busca num homem? Porque eu não consigo me relacionar, eu tenho medo. Eles falam desse jeito. O nome, então, do seu e-book é O que as Mulheres Querem, Isso. Né? Então, foi daí que ele surgiu. Tu pode contar um pouquinho mais pra gente aí desse e-book? Posso sim. Olha, gente, no e-book, eu coloquei de propósito, se vocês olharem o Instagram, uma capa bem chamativa. Sim. Porque o homem é atraído pelo olhar, né? Pelo aquilo que ele vê. Então, eu coloquei bem chamativa. Mas dentro desse e-book, eu falo das 5 características que uma mulher busca no homem. Fiz uma pesquisa entre as mulheres, também o que eu vejo, que eu, Daiane, busco, né? Um homem bem-humorado, estável financeiramente, que busca autoconhecimento. As mulheres querem um homem inteligente. Mulher gosta de homens inteligentes. Uma mulher de alto valor,
Uma mulher, que eu falo no meu book, uma mulher que busca autoconhecimento, busca desenvolvimento pessoal, ela também quer um homem assim. Que tenha conteúdo. Ela quer um homem que cuida dela, que seja um homem, tenha a postura de um homem. Ela quer um homem seguro de si. É isso que a mulher quer. Porque uma mulher independente, eu falo no meu livro, uma mulher que ela é independente, ela precisa de um homem. Nós precisamos de um homem para completar o que falta em nós. E os homens precisam de uma mulher, né? Para completar aquilo que falta. Só que aí vem a questão que os homens têm medo. Muitos falam para mim que têm medo de mulheres como eu. Mulheres como você, que é independente, trabalha, sabe? Uhum. Não, elas não precisam. Gente, nós precisamos. No e-book eu falo, a gente é como mulher comum. Nós somos mulheres comuns. Precisa, né, completar. Nós precisamos. Tem coisa que eu sou mulher. Gente, eu sou mulher, mas... Ai, eu não quero ir resolver problemas de oficina. Isso é coisa de homem. Sim. Você sabe por que eu compro carro zero? Todos os meus carros são 0 quilômetro. Não compro carro usado. Você sabe por quê? Vou contar. Conta. Por quê? Toda vez que uma mulher compra um carro usado, vai dar alguns defeitos. Aí a gente vai na oficina, por ser mulher, o serviço fica muito mais caro, porque a gente não conhece. A gente precisa de um homem para fazer essas coisas. A gente precisa de um homem para muita coisa, gente. A gente pode ter dinheiro para pagar, mas é tão satisfatório ter um homem nosso para fazer. Concordo. Não é? Concordo, sim. No meu e-book eu falo. Eu falo, mas como a minha mulher, né? Eu falo muito, gente, para que você tenha admiração de uma mulher, porque o homem gosta de ser admirado, primeiro você tem que pontuar. Aí lá no e-book eu falo algumas 6 características, 6 ações que se um homem faz, a mulher tem ação. São 6, tanto do homem quanto da mulher, são 6. Então, e lá no e-book eu falo para os homens entenderem que nós somos montanha-russa. Somos diferentes. A gente é diferente, a gente é montanha-russa, a gente tem a nossa TPM da vida. Sim. Então, lá eu falo da mulher montanha-russa. E o que o homem precisa fazer quando a mulher está na baixa da montanha-russa. Lá eu dou algumas sugestões. Eu também falo dos homens masculinos, dos homens que é os filhinhos da mamãe. Né? Eu falo da essência do masculino lá. Isso é só a primeira edição. A segunda edição vem assim, quente. Quente. E já tem data para lançar? Como é que tá? Não, eu acabei de lançar, Acabou gente. de lançar, Lancei, tem melhor quarta-feira. ainda. Então, ó, já... Lancei o primeiro e tá disponível. As mulheres também podem comprar. Eu vou adorar a opinião de vocês, tá, gente? As mulheradas podem comprar a lei e falar assim, eu acho que faltou esse ponto. Aí eu vou analisar para ver por quê. Esse e-book é com o intuito de gerar nos homens a busca do autoconhecimento. Lá eu falo das terapias sistêmicas. Entendi. Para despertar, então. Exatamente. Entendeu? Porque uma mulher curada não vai querer um homem problemático, não. Eu sou prova viva disso. Eu já dispensei um monte de partidão. Vamos falar, o que é um partidão para mulher? Bonito, rico, milionário. Vai com um monte de problema, gente. E não se aceita, e não aceita que tem. E aí eles se ofendem. Eu já passei por situações assim, se ofendem porque você fala não. Mas eu tenho dinheiro, você já ouvi isso demais. Gente, homens, não é o dinheiro. Você pode ser milionário. Que uma mulher que busca cura, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que é dona de si, curada, conectada com pai e com mãe, e tá tudo resolvido, você pode ser bilionário, você pode ter avião, ela não vai te querer. Não vai. Verdade. Não é? Falou tudo. Daí, então, já que você, né, trabalha com os homens, uma curiosidade, como não agir para não ser a mãe, né, do homem, do namorado? Como que a mulher agora, né, puxando um pouquinho para a mulher, como que a mulher deve evitar de estar nesse papel? Primeiro, se uma mulher ela tá ocupada em cuidar dela, primeiro, ela não vai ter tempo para querer ser a mãe do homem. Sai dessa postura, gente. As mulheres que querem ser mãe do namorado ou do marido, elas estão na postura tão rígida de controladora, rígidas, controladoras.
Tem que ser assim, aí você vai se ver. Mulheres, vocês têm que ser... Por que eu tenho a necessidade de controlar, de ser mãe do meu marido e não vejo ele com competência? Primeiro, se você não vê o homem com competência, você não admira. Aí, gente, é um pilar do relacionamento. Tem que ter admiração. Porque o sexo pode ser bom. O homem pode ter dinheiro. Mas, mulher, se você não admirar aquele homem, se você achar ele um banana... Porque a mulher, ela só quer ser mãe do homem quando ela vê ele como um banana. Eu tenho pessoas que eu atendo que querem ser mães e não vai ter. E aí os relacionamentos terminam. Por que não deu certo? Eu falei assim, como que você estava achando? O que ele era para você? Ele um banana. Eu falei, pronto. Tá aí. Ele já tem mãe. Gente, o homem de vocês já tem mãe. Um homem de vocês já tem pai. Vai cuidar da sua vida. O que é cuidar? Vai ficar bonita, vai pra academia. Né? E outra coisa, quando você vê um homem, quando você quer dar opinião para um homem, eles se sentem tão impotentes, você tira totalmente a masculinidade dele. Interessante isso. Tirar. A questão de dar opinião. Sabe aquela controlar? Ai, você tem que fazer desse jeito. Não deixa ele pensar. Não deixa ele pensar. Você tira a masculinidade do homem. Aí a mulher quer ser mãe do homem. Desculpa, mas você não transa com seu filho. Sim. Né? Agora, se você admira o homem, confia que ele tem a força para resolver aquilo lá. Não, ele dá conta, ele faz... ele é o meu homem. Não estou falando que a gente não pode ajudar os homens, sim, mas quando eles pedem. Uhum. Porque homens são de... Já tem que tomar aquela consciência. Né? Tem que tomar consciência. Você já leu aquele livro, Os Homens São de Marte e as Mulheres de Vênus? Sim. É perfeito aquele livro. Leia. Somos diferentes, né? Não gente, adianta. Os homens são de Marte. Eles são na caixinha deles, eles não gostam de expor o que eles estão sentindo. É raro o homem... Você me perguntou, né? Daiane, os homens te procuram? Sim, eles me procuram. Mas por que eles te procuram? Quando eles sentem confiança que eles não vão ser julgados. E aí eles conseguem se abrir. Quando a masculinidade deles não vai ser ferida. Isso eu tô falando pros homens que são homens, tá? Uhum. Porque tem uns homens meninos. Sim. Né? Daí, deixa eu te fazer mais uma pergunta, antes que o nosso tempo acabe. Te falar uma hora, gente. É uma curiosidade, né? Que quando a mulher não possui um pai, ela busca em um homem aquela figura paterna. Busca. Se isso é verdade? Sim. Eu, por exemplo, eu busquei meu pai, né, nos homens mais velhos. Por exemplo, depois que meu marido morreu, gente, meu marido era novo. Aí depois que ele faleceu, eu busquei todos os homens que eu queria eram mais velhos. Baixinho, mais barrigudo, aquela característica, não daquele homem, né? E a mulher busca, sim. Ela busca o que ela não... E principalmente as filhinhas do papai. Aquela mulher, gente, que quer muito que o homem aplaude o que ela faz, ela tá totalmente nas filhinhas do papai. Gente, o homem não é seu pai, você tem que... você não tem ideia de tantas mulheres que eu constelo, que eu converso, que... Ai, mas eu quero ele porque ele cuida tanto de mim. Ele não deixa faltar nada. Eu falo assim, e o sexo? Ah, não é tão bom, mas... Mas me sinto protegida. Protegida, porque o homem tem que proteger. É. Mas tem um âmbito de quando a mulher coloca o homem na postura de pai, ela se vê uma menina, aquela proteção paterna é diferente. É muito diferente da proteção masculina mesmo. E ela fala assim, ai, mas aí o que acontece? Por que as mulheres que são meninas, não são mulheres de verdade, brigam com os homens? Ah, mas ele não fez isso. Nossa, eu fiz isso e ele não reconheceu. Nesse momento, você está sendo a filhinha do papai. Porque você quer aplausos do mesmo jeito que o seu pai te dava. Não é só quando a gente é abandonada pelo pai, igual eu, por exemplo. Eu sou filha adotiva, não tive o meu pai biológico, né, perto de mim. Mas uma mulher, uma menina, uma mulher que cria muito com o pai do lado e protegendo, ela vai falar assim, ah, mas o meu pai
O meu homem tem que ser igual ao meu pai. Eu era a princesinha do papai. Então, se o homem não me tratar como meu pai, a princesinha não serve pra mim. Isso é fato. Aí o homem não trata igual uma boneca. Nossa, mas o meu pai era melhor. Eu vou largar esse homem porque ele não era assim, assim. Nossa, o homem tem que me tratar. E fica sempre nessa busca, né? Fica sempre nessa busca. E os famosos príncipes encantados. Não existe príncipe encantado. E acaba que às vezes nada supre e fica saindo dos relacionamentos, Nada né? supre. Nenhum homem vai ser bom o suficiente. Que não vai ser o seu pai. Que não vai ser seu pai. Pai a gente só tem um, gente. Né? Dai, como ter conversas delicadas com um homem sem ser chata? Difícil, né? Como? Não entendi. Como ter conversas delicadas com um homem sem ser chata? Você fala como terapeuta ou como mulher? Como mulher. Gente... Já que você tem essa visão do homem. Eu tenho aprendido, tá? Tudo que eu tô falando aqui é porque eu tô aprendendo. Eu só observo. Eu parei de ver que eu tava realmente querendo um pai num relacionamento quando eu me apaixonei por um homem mais novo, de 36 anos, alto, musculoso. Sabe aquele homem, sabe? Que totalmente diferente das características do que eu buscava. Mas vamos lá, eu tô aprendendo isso também com você. Gente, eu tô aprendendo. E eu quero passar tudo, porque é experiência. Não tem como um mentor falar de algo que ele não viveu. O mentor fala, olha, eu caminhei esse aqui porque eu trilhei lá, não entendeu? É quando você sabe, você fala que o que eu sinto. Vamos lá, um homem fez algo pra você que você não gostou. Na verdade, você não pode virar pro homem e falar assim, você faz isso e tal, tal, tal. Joga na cara, fala assim, eu me sinto. Porque talvez ele nem percebeu o que ele fez. Então eu me sinto. E é com amorosidade. É falar com uma voz de mulher doce. Às vezes fecha a cara e fica esperando que ele saiba o porquê que tu não gostou. Gente, os homens são muito diferentes. Se vocês lerem o livro Os Homens São de Marte, a Mulher de Vênus, vocês vão entender um pouquinho como que é a linguagem do homem e como é a linguagem da mulher. Totalmente diferente. E aí eu aprendo, né? Eu falo, outra coisa. Vou deixar uma sugestão pra vocês. Não respondam na raiva. Verdade. Respira. Respirar. Aí, quando você acalma, aí você lê a mensagem 30 vezes. Aí você observa, aí você responde com sabedoria. Fala assim, não, é assim. Será que foi eu que estou sentindo ou realmente foi dessa forma? Você se autoanalisa. Aí você fala com mansidão. Eu sempre sugiro para as mulheres casadas... eu quero ir em tal congresso. Eu falo, e o meu marido não deixa. Eu falei, senta no colo dele, passa a mão no peito dele, assim, fala assim, meu bem, eu quero tanto ir naquele lugar. Assim, você me... às vezes ela tem que pedir, né? Ou porque o dinheiro, precisa do dinheiro. E se eu for, amor, eu vou fazer tudo o que você quiser quando eu voltar, gente. Você senta no colo do homem e fala assim, eles não resistem, não. Consegue ter qualquer conversa, né? Daí nós estamos indo aí para os finalmentes. Eu quero saber qual é a mensagem que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes, né? Sobre a terapia então familiar, sobre como você está trabalhando agora com a mentoria para homens. Qual é a mensagem? Bom, o que eu quero falar para vocês? Primeiro, mulheres lindas, saiba que vocês têm muita coisa aí dentro de vocês para curar. E eu aprendi algo lindo, que quanto mais você admira outras mulheres, mais você fica próspera, mais você vai ter autoestima. Busque lá no interior, lá na sua alma mesmo, o que te impede? Onde foi que eu fui ferida? Que idade que foi? Se cure. Aí você vai conseguir se relacionar com todas as mulheres, você vai admirar outras mulheres e você vai ter um bom relacionamento de casal. Para os homens, eu quero dizer para vocês que vocês têm uma mentora que entende vocês, tá? E eu quero poder aqui servi-los, respeitando o masculino de vocês, respeitando que vocês, homens, têm a sua solidão, como se diz o Paulo. E eu estou aqui como mulher, aberta para ouvir vocês e ajudar naquilo que for possível e aquilo que o sistema familiar de vocês me permitirem. Porque eu tenho que pedir licença ao sistema familiar, que é o sistema, os ancestrais, os pais de vocês, para poder servi-los. Então eu peço licença, você que tem vontade de ter um relacionamento com a mulher,
extraordinária, uma mulher que você admira, de alto valor. Eu espero poder ajudar. E você atende online, né, Dai? Atendo online, sim, atendo online. Então tá. Isso. Quero te agradecer, né, pela disponibilidade aí, parar um pouquinho do evento para poder ter essa conversa. E esperamos, então, te ver no nosso evento, quem sabe, em janeiro. Ó, já vou. Eu vou ver. Gente, eu que agradeço, que eu tô feliz. Realizei mais um sonho, gravei um podcast. Ai, tô muito chique. Legal. Então tá. Obrigada. Imagina. Muito obrigada. Gostou?